Nesse segundo vídeo sobre pesquisas no software bíblico Logos, eu quero expandir o nosso conhecimento deste painel de pesquisa e fazermos alguns exercícios no modo Bíblia, que é o que nós vamos usar neste vídeo. Muito bem, uma vez que você sabe exatamente em qual modo você está aqui, é importante você estar sempre ciente das suas escolhas aqui para depois você fazer a pesquisa. Então, nós estamos no modo Bíblia, que é fazer pesquisas nos textos bíblicos ou nas Bíblias. E por que eu estou diferenciando textos bíblicos e Bíblias? Porque você pode estar numa Bíblia com notas de rodapé ou com comentários nessa Bíblia, e aqui também você vai poder pesquisar nesse material, nas notas de rodapé ou nos comentários, dependendo da sua Bíblia e dependendo se você quer fazer isso, correto? Mas, passando dessa parte de nós entendermos que aqui estamos pesquisando nas Bíblias, o importante é nós olharmos para esta linha aqui embaixo e você vai ver que nós temos aqui algumas opções que estão em azul. Você vê que tem uma linha tracejada embaixo e isso está indicando que você tem opções aqui nesses pontos. Então, se eu clicar aqui em pesquisar, ele me mostra que eu tenho uma opção. Eu posso simplesmente pesquisar ou pesquisar enquanto digita, correto? E eu vou ter outras opções aqui. Eu quero passar rapidamente nesta opção, todos os textos bíblicos. Você clica aqui e deixa eu explicar do que se trata isso. Aqui, quando você clica aqui, todos os textos bíblicos, ele vai te dar algumas opções. Pode ser que o seu painel esteja dessa forma, né? Não esteja mostrando ali aberto, eu cliquei aqui na seta. Mas o que está acontecendo aqui? A Bíblia que está selecionada aqui na parte final, ela vai ter alguns elementos que ela pode oferecer algumas segmentações de pesquisa. Como, por exemplo, aqui a Almeida Revista Atualizada, ela permite você buscar apenas nas palavras de Cristo. Então, se você selecionar aqui, a pesquisa que você fizer vai ser apenas nos textos em que Cristo está falando. Mas preste atenção no seguinte, os campos disponíveis aqui dependem da Bíblia que está aqui selecionada, correto? Então, algumas Bíblias, outras versões de Bíblia, tem algumas versões em inglês, a ESV, a NVI, tem uma outra Bíblia que chama a Holman, ela tem uns campos interessantes de ver. Então, dependendo da Bíblia que você selecionou aqui, você vai ter algumas opções aqui nesse campo. A princípio, nós não vamos trabalhar com isso, você vai sempre deixar todos os textos bíblicos, correto? Aí depois nós temos duas opções. Toda a Bíblia, ou seja, na Bíblia que você selecionou, você quer pesquisar em toda a Bíblia ou em alguma parte da Bíblia. De repente você quer pesquisar só no Antigo Testamento, só no Novo Testamento, ou só em um livro, somente no livro de Isaías, ou somente nos Salmos. Então você pode selecionar o campo que você quer. E por fim, a Bíblia. Você pode pegar uma outra Bíblia para fazer a sua pesquisa, tá? Você pode marcar aqui todas as Bíblias, para ele pesquisar em todas as Bíblias por um termo que você queira achar, correto? Então, a princípio, você com o software bíblico Logos em português, a minha sugestão é que você comece a pesquisar com a Almeida Revista Atualizada. Por que a Revista Atualizada? Porque ela é uma Bíblia interlinear em português. Você tem outras Bíblias em português, mas a única interlinear nesse momento é a Almeida Revista Atualizada. E eu estou dizendo isso porque nesse momento, nesse vídeo, nós faremos pesquisas em português. Mas nos próximos vídeos nós vamos fazer pesquisas em grego, em hebraico e algumas outras opções que nós teremos, que essas pesquisas nas línguas originais vão dar resultado apenas na Almeida Revista Atualizada. Essa é a única versão em português onde essas pesquisas vão funcionar. Muito bem, uma vez que nós já selecionamos aqui, basta eu escrever a palavra que eu queira encontrar, né? Vamos supor que eu queira achar a palavra encontrar na Bíblia, né? Eu digitei encontrar, cliquei Enter ou eu clico aqui nessa seta e ele vai mostrar todos os textos bíblicos em que tem aqui a palavra encontrar. E aqui vem uma outra
questão importante de entender. Essa pesquisa em português, ele não está te dando nenhum resultado preciso nas línguas originais. Ele está buscando apenas em português. Então o que acontece? Vamos supor que a palavra grega traduzida por encontrar aqui também é traduzida por um outro termo, esse outro termo não vai aparecer. Estamos pesquisando simplesmente em português. Ok, algumas opções a mais que nós temos aqui quando nós estamos pesquisando por uma palavra em português. Vamos ver um outro exemplo aqui. Eu vou digitar disse, ok? E veja que eu tenho disse com D maiúsculo e com D minúsculo. Essa opção você pode controlar isso. Se você digitou com minúsculo e você quer só com minúscula, você tem uma opção aqui em cima. Aqui no ícone desse painel, do painel de pesquisa, você clica nele e veja que você tem a opção aqui diferenciar maiúscula e minúscula. Se eu selecionar esta opção, veja só que agora ele colocou só disse com letra minúscula e aí eu teria que digitar com D maiúsculo. Então, você pode mudar ou combinar todas as formas da palavra. Uma outra opção aqui para você é, se você vier com uma palavra, que eu diria, vamos supor, chegado. Ok? Mas vamos supor que eu queria achar chegado e chegando. Você tem a opção de colocar um caractere coringa para te dar várias opções. Olha só, eu vou mudar o chegado para chegar asterisco DO. Olha só os resultados agora, ele dá chegando, chegado, tá? Então ele me dá essas duas palavras, porque com esse asterisco eu estou dizendo qualquer conjunto de caracteres que o importante é que seja uma palavra que comece com C, H, E, G e termine com DO. O que tem no meio não importa. Tem uma outra opção que é menos útil, eu diria, que é você, ao invés de colocar o asterisco, você colocar a interrogação. Aí você vai ver que ele só vai dar o resultado chegado, porque a interrogação, diferente do asterisco, ele substitui apenas um caractere, tá? Então, se eu colocar então aqui duas interrogações, aí o que ele vai fazer? Ele não vai achar a palavra chegado, vai pegar só o chegando, porque ele tem que substituir as interrogações por um único caractere, tá? Mas ele não vai te dar nenhuma outra opção. O mais útil mesmo, geralmente, é o asterisco. Esse é então um coringa para que você possa fazer algumas pesquisas. E veja só, se eu tirar o DO e deixar o asterisco no final, aí ele vai me dar mais opções ainda. Por quê? Ele quer qualquer palavra que comece com C, H, E, G e por aí em diante. Então você vê que nós achamos aqui chegue, chegaram, chegados, chegastes. Então nós temos uma ampliação maior aí, eu posso achar várias conjugações do verbo chegar. Mas olha só o que eu posso buscar aqui. Eu posso buscar por expressões. Vamos imaginar que você queira achar onde na Bíblia fala sobre reino de Deus, tá? Você vai ver aqui que da forma como eu busquei, eu não achei precisamente esse termo. Veja, 1º de Reis 11:31, ele tem a palavra reino, a palavra de e a palavra Deus. Mas ele não tem a expressão reino de Deus, ok? Então eu tenho aqui, não é um resultado correto. Se eu quiser achar a expressão reino de Deus, eu tenho que colocar ela entre aspas. Olha aqui. Agora eu vou achar precisamente esse resultado, reino de Deus. Se eu quisesse achar reino dos céus, né? Dos céus, ele vai achar exatamente este termo. Então veja que quando eu digito mais de uma palavra, eu tenho que saber exatamente como buscar para não ter os resultados errados. Como eu tinha mostrado um exemplo anterior, no vídeo anterior, se eu quiser achar as palavras fé, vírgula, esperança, vírgula, amor,
veja que eu vou ter um número gigantesco de expressões, porque quando eu estou colocando vírgula aqui, ele está buscando, eu quero a palavra fé, pode estar ela sozinha, outro texto que tem a palavra esperança, outro texto que tem a palavra amor. Eu não estou procurando por um versículo que tenha todas essas três palavras. Eu estou buscando por qualquer versículo que tenha qualquer uma dessas palavras. Se eu quiser os textos que tenha essas três palavras juntas, eu coloco sem a vírgula, fé, espaço, esperança, espaço, amor. Aí sim, eu tenho os únicos 3 versículos da Bíblia que tem essas 3 palavras neles. Não necessariamente nessa ordem, tá? Deixa eu ver aqui em 1 Tessalonicenses 5:8, que ele está falando, né? Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança. Então tá fé, amor e esperança, eles não estão um do lado do outro, simplesmente essas 3 palavras estão dentro de um versículo. É importante entender isso, a pesquisa é sempre dentro de um versículo, tá? Os resultados são baseados em versículos. Muito bem. Nós temos essa opção. E se eu quisesse achar, se tem, né, vamos supor, mas eu quero achar fé, esperança e amor. Se você colocar entre aspas, fé, vírgula, esperança e amor, pode ser que você não tenha resultado nenhum. Por quê? A Bíblia não tem essa expressão exata, fé, vírgula, esperança e amor, né? Se eu for buscar aquele texto lá de Coríntios, veja que ele vai falar o seguinte: agora, pois, permanece a fé, vírgula, a esperança, que eu não tinha escrito naquela minha busca, e o amor. Então você vê que se você não busca pela expressão exata, ele vai dar o resultado errado. Por isso é mais fácil digitar as palavras separadas e ele vai achar para você. Muito bem. Nós temos algumas outras buscas aqui que eu posso mostrar para vocês e eu vou mostrar em outros vídeos. Nós vamos parar por aqui com alguns exemplos de busca em geral, para nós expandirmos adiante em próximos vídeos, porque eu gostaria ainda de mostrar para vocês o tipo de visualização que nós temos aqui no painel de pesquisa. Sobre o que eu estou falando? Sobre essas 4 opções de visualização. Você vê que eu estou no modo alinhado, que ele mostra o resultado aqui alinhado ao centro. Mas nós temos outras 3 formas de visualização. A forma análise nós não veremos hoje em detalhes, porque ela é um pouco mais complexa. Você tem aqui os resultados ordenados e dando uma série de opções. Pode ser algo interessante aqui para se trabalhar, mas o nosso foco não será, nesse vídeo, o nosso foco não será trabalhar com a análise. Eu vou diminuir aqui novamente e veja só, depois de análise e alinhado, nós temos aqui a opção versus. E qual é a vantagem dessa visualização? Não só ele está mostrando o texto como um todo, que já é uma vantagem, a outra vantagem é que você pode adicionar uma versão ou outras versões de Bíblia ao lado daqui da Almeida, que é quem está dando o resultado. Então veja que você tem aqui a opção adicionar Bíblias. Você clica nela e você, por exemplo, pode digitar ESV, se você tiver, ou vamos colocar aqui a ESV, que é a English Standard Version, e aí você clica aqui nessa seta ou dá Enter, e aí ele coloca a Almeida e a ESV aqui. Vamos supor que você quisesse colocar aqui a NTLH, né? A nova tradução na linguagem de hoje. Eu clico aqui e ele coloca então a NTLH aqui. Se você quisesse tanto a ESV quanto a NTLH, você digita ESV, vírgula, tá? Você coloca essas duas e dá Enter. A Almeida sempre vai ficar aqui porque ela é a Bíblia base da sua pesquisa, ela está aqui em cima, correto? Então você tem essa opção de adicionar outras versões de Bíblia. Vamos fechar aqui. E por último nós temos aqui a visualização em grade,
que ele deixa aqui a Bíblia, né, a versão da Bíblia aqui em cima, e você pode visualizar dessa maneira o resultado. Mas veja só, existe um modo interessante de você trabalhar essa pesquisa aqui, esse modo de visualização. Como? Quando você vem aqui, ao invés de usar Almeida Revista Atualizada, você clica e seleciona a opção Bíblias mais utilizadas. Olha só, eu vou clicar nessa opção, tá? Ele voltou aqui para o alinhado, mas eu clico aqui em grade e vejo o que ele fez. Ele colocou as minhas Bíblias principais, não só a Almeida Revista Atualizada, mas também a Revista e Corrigida, a tradução na linguagem de hoje e a tradução brasileira 2010. Deixa eu pegar algumas outras opções aqui. Eu vou digitar aqui Encontrou, tá? Para nós termos mais resultados aqui. Veja só o resultado que nós tivemos. Nós temos aqui 165 resultados, ele está mostrando o número aqui em 164 versículos, né? E veja só, essa visualização, ele colocou as minhas Bíblias principais, e o que ele está mostrando aqui? Em Gênesis 16, 7, ele está dizendo que a Almeida Revista Atualizada, como ela está um quadrado azul vazio, está mostrando a revista atualizada não tem a palavra encontrou nesse versículo, mas na NTLH tem, correto? Então daí ele vai mostrar na NTLH, e aqui é a versão da NTLH, né? Ele está mostrando o resultado da NTLH com a palavra encontrou. Então, ou seja, esse painel está mostrando que você buscou por uma palavra e você pegou as suas Bíblias principais aqui, e ele está falando, olha, na revista atualizada, na revista corrigida não tem, mas na NTLH tem. E por aí vai. Por exemplo, você vê aqui em Êxodo 4:24, todas essas Bíblias têm a palavra encontrou neste versículo. Então essa é a vantagem do usar em grade, que você pode também já colocar outras versões de Bíblia para ver se você encontra aquela palavra. Então, nós temos aqui essas 4 visualizações. Eu particularmente uso geralmente o alinhados, mas depois, dependendo do resultado que eu tenho, às vezes eu faço a pesquisa aqui em grade ou inverso, se for interessante. Mas vou voltar aqui para minha Almeida, né? Eu digito aqui Almeida e eu clico aqui RA, Revista Atualizada, e aí eu tenho só ela aqui novamente. Bem, eu acredito que já conseguimos expandir um pouco mais, entender um pouco mais esse painel, e nós faremos depois mais um vídeo para conhecer melhor então o painel de pesquisa e nós caminharmos mais com essa ferramenta tão poderosa no Logos que é o painel de pesquisa. Até o próximo vídeo.